Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jimmy Giovanni e hoje nós vamos trazer mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Lembrando que eu trago sempre para vocês o melhor conteúdo voltado para a Escola Bíblica, mas também conteúdos voltados para a fé cristã. Então se inscreva nesse canal, se você não é inscrito, deixe o seu comentário que ajuda. Nós sempre trazemos um tema relevante. Hoje nós estamos na nossa aula com a lição bíblica de 2025 em defesa da nossa fé. Nós vamos falar hoje sobre a aula 2, que é Somos Cristãos. Algo extremamente bonito. Lembrando que eu não leio tanto a lição, mas eu tento trazer para vocês algo mais prático, para que nós possamos compreender o que a lição está dizendo. Para você que não me conhece, eu sou o Jimmy Giovanni, presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. É claro que eu não falo em nome da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, mas eu gosto de referenciar para saberem de onde eu venho, da onde eu sou. Tenho um pastor Zilmar, meu pastor, grande homem de Deus, para que todos possam saber que eu tenho um pastor. Amados, Somos Cristãos é a nossa aula de hoje, já está aparecendo na sua tela. Nós temos o seguinte, nosso texto áureo, que diz o seguinte: pelo que julgo que não se deva perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Cristo. Verdade prática diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo, ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Amados, nós vamos ver o seguinte, já na introdução, nós já vamos ver algo meio que, digamos que polêmico para aquele tempo. Nós estamos falando de judeus e estamos falando de gentios. Nós estamos falando de pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo, de Jesus Cristo, através do Evangelho, e por causa de Cristo eles se converteram. Quem fez um papel fundamental, claro, teve todos os apóstolos, mas o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários daquele tempo, daquela época, que converteu muitos gentios. Digamos que ele foi o precursor acerca dos gentios, e nós vamos ver daqui a pouco. Agora é o seguinte, quando nós vamos falar disso aqui, a nossa introdução vai trazer o seguinte: a igreja herdou muitas ideias e práticas do campo teológico ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém. Até que, ok, no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica. Por que isso? Entenda o seguinte, estamos falando um pouco de uma mistura do judaísmo. Claro que nós não somos judeus, nós não somos uma igreja judaica, nós somos uma igreja cristã. Eu e você somos. Eu sei que tem igrejas que são mais simpatizantes, que gostam das suas doutrinas ali, do uso e costume. Eu acho muito bonito, mas eu e você somos cristãos e precisamos entender isso. Lembre-se, aula número 1 falamos de heresia. Toma cuidado para não entrar em heresia, você não entrar em algumas contradições aí, tudo bem? Agora vejamos o seguinte, a nossa lição aqui está dizendo que o apóstolo Paulo, ainda na introdução, que esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés. Eles estavam confusos a lei com a graça, E nessa lição nós veremos que em Gálatas 2 é um relato de um debate que mostra o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então nós estamos vendo quem? Paulo, mais uma vez, defendendo, ele sendo ali o precursor da defesa do cristianismo e não do judaísmo. Ele estava ali fazendo esse paralelo, dizendo, calma, existe algo diferente que nós precisamos sair daqui. Por quê? Porque muitos estavam apegados na lei de Moisés. Paulo, ele estava apegado em quem? Em Cristo, porque foi Cristo quem se revelou, mostrou a ele, e ele teve a conversão ali através de Cristo. Em detalhe, você conhece a história. Diferentemente dos apóstolos que foram discípulos, Paulo não foi um discípulo. Paulo conheceu Jesus depois, e quando ele se converte de verdade. Que glória é isso, Maravilhoso quando nós entendemos isso. Isso é só introdução. Vamos lá. Primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. O subtópico primeiro diz o seguinte: subindo outra vez a Jerusalém. Deixa eu te explicar o seguinte para você poder compreender. Nós vamos ter aqui dois momentos do apóstolo Paulo. O primeiro momento do apóstolo Paulo foi quando ele se converte a Cristo. Ele se converte e ele vai até Jerusalém, e ele chega até Jerusalém, e ele vai nesse momento ali para se apresentar aos apóstolos, dizendo, olha, não sou mais Saulo de Tarso, não sou mais o perseguidor, agora eu sou Paulo, agora eu sou uma pessoa mudada, e conta toda a história de sua conversão.
Nós sabemos que uma pessoa que perseguiu, que matou, né, que fez tudo aquilo que Saulo havia feito, agora ser chamado de Paulo e ter uma vida diferenciada em Cristo, só Jesus mesmo para fazer isso aqui. Na sua vida, na minha vida, não é diferente. Agora, quando o apóstolo Paulo chega lá e começa com os apóstolos a se defender, a mostrar quem era, a sua conversão, havia ali uma certa dificuldade, Será que não está só vindo aqui para sondar e daqui a pouco vai querer matar cristão aqui não? Será? Eles tinham essa dificuldade de poder compreender ao ponto que a Bíblia Sagrada vai trazer, está na tua lição, lá em Atos capítulo 9, 27, que Barnabé foi necessário interceder por o apóstolo Paulo. Então a primeira vez que o apóstolo Paulo vai lá a Jerusalém, ele vai para poder se enturmar, conhecer e se justificar, né? Mostrar que agora ele era um novo convertido. Já a segunda subida dele a Jerusalém, né, que é o subtópico primeiro diz, 14 anos depois ele vai, só que ele não vai mais para se justificar e para chegar na frente dos apóstolos e dizer, olha, eu vim aqui porque eu me converti. Ele vai agora a Jerusalém para defender a fé. Irmão, 14 anos depois, o camarada é crente, porque o camarada chega a primeira vez, né, ele ali meio que não queriam receber, precisou o Barnabé ir lá e ajudar ele um pouquinho, interceder, não, calma, vamos ouvir vamos ouvir ele, vamos ouvir o irmão, vamos ouvir o novo Paulo. Agora, quando nós olhamos isso aqui, nós estamos vendo o apóstolo Paulo dizendo, não, passou 14 anos, eu estou indo, mas eu estou indo para defender o glória. Ô meu irmão, eu sei que é uma aula, mas é impossível você não conseguir compreender e ver a glória de Deus nisso aqui. Ele retorna por ordem divina. Isso aqui você pode ver lá em Gálatas 2, 1 ao 2. Por ordem divina, por uma revelação de Deus. Ele deu não a convite ou convocação dos apóstolos. Nessa vista, ele não foi para prestar contas ou buscar a aprovação de ninguém, não foi. Mas ele foi para reafirmar que o evangelho para os gentios, não judeus, não exigia de observância da lei. Está dizendo, ei, eu fui convertido e os gentios, que aqueles que não são judeus, também serão, porque o evangelho de Cristo não é só para judeu, não é só para uma classe de pessoas, é para todo mundo. Oh, louvado seja Deus, se não fosse isso, quem sabe nem eu e você estaríamos aqui neste momento, mas através da defesa de Paulo, através daquilo que Paulo fez, é que ele consegue mostrar ali realmente, defender a sua tese. Já o objetivo da reunião, vamos lá, aproveitando a ocasião, o apóstolo Paulo pôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos, irmão, 14 anos ele vinha pregando, tá? Ele tinha convicção de que recebeu o evangelho de Deus e estava consciente de que sua subida a Jerusalém era para obedecer uma ordem divina. Não, glória, 14 anos, ele sobe dizendo, não, eu sei para que vim. Veja o seguinte, no subtópico 3 vai dizer o seguinte, ó, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, veja a tua lição. Entenda o seguinte, Barnabé, judeu, tá tudo certo. Tito não era judeu. Tá errado. Como assim? E o apóstolo Paulo está dizendo, ei, presta atenção no seguinte, se o apóstolo Paulo, se Barnabé é judeu, tá tudo certo. Tito, que conheceu o evangelho e se converteu, também é cristão, também é irmão, também é como eu e você. Sabe o que eu posso compreender aqui nesse momento, fazendo um paralelo bem rápido aqui para nós? Entendamos o seguinte, eu e você que nascemos um berço evangélico, que estamos na igreja, se Deus levantar aquele que estava na sarjeta, dê glória a Deus pela vida dessa pessoa. Se amanhã chegar alguém na sua igreja e Deus começar a usar mais do que está usando você, os que estão na igreja, dá glória a Deus por isso, porque o evangelho não é meu, o evangelho é de Cristo. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está pregando. Ei, Barnabé é judeu, tudo bem. Mas Barnabé teve circuncisado, se circuncisou, tudo bem. E Tito, não, tudo bem, não precisa. Ele não precisa, tá bom? E é isso que o apóstolo Paulo vem defendendo. Se alguém está seguindo, se alguém que é judeu está seguindo essa cultura judaica, tudo bem, siga. Agora, quem não é, não precisa seguir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está quebrando essa linhagem desse judaísmo que está tentando enraizar dentro do cristianismo. É isso que o apóstolo Paulo está defendendo. Veja o seguinte, já passando para o tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. No subtópico 1 diz o seguinte, o espanto do apóstolo.
Olha só, tão logo que o apóstolo voltou à sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Irmão, eu acabei de sair daí. Eu acabei de pregar o verdadeiro evangelho, eu acabei de falar de Jesus e vocês estão servindo outro evangelho de uma forma rápida. Vocês estão abandonando a fé, vocês estão abandonando aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. E é isso que significa também a mudança de partido, é deixar, abandonar. E é isso que estava acontecendo. O apóstolo Paulo virou as costas. E deixa eu te dizer uma coisa bem pertinho de você aqui. O que tem de pessoas que é crente quando o pastor está perto, quando tem outro crente de perto, não é brincadeira. Mas a prova é Deus. Você ser crente de verdade na frente de alguém ou longe de alguém. E é isso que o apóstolo Paulo ficou assustado. Subtópico 2. Quem eram os judaizantes? O termo judaizantes, do verbo grego, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, aparece uma única vez no Novo Testamento, que está lá em Gálatas 2,14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. Lembra? Nós pregamos aqui, falamos na aula 1, acerca das heresias. Está voltando mais uma heresia aqui, porque aqueles judaizantes estavam tentando tirar a essência do evangelho de Cristo, trazendo mais a lei de Moisés, trazendo mais dogmas, trazendo mais coisas deste mundo, para que eles pudessem ali se justificar. E o apóstolo Paulo vai pregar contra de uma forma muito veemente. Olha só, o clima e tensão. Não é necessário muito esforço para perceber que Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos em Jerusalém. Os judaizantes são chamados de falsos irmãos. Conseguiram furar o bloqueio e entrar sem serem convidados. Era inimigo da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. E isso nós temos visto até hoje, irmãos. Quando nós estamos falando de uma igreja sã, de uma igreja sadia, de uma igreja pura, o que tem de pessoas tentando se infiltrar, tentando entrar contra as coisas de Deus, não é brincadeira, e nós devemos veementemente ir contra todas essas ciladas do inimigo e permanecer firmes na presença de Deus. E por isso que o clima ficou tenso. É claro que ficou tenso, porque quem é de Deus sabe que as coisas que são de Deus, e vamos defender sempre. Não podemos aceitar. Somos cristãos, ok, mas se nós somos verdadeiros cristãos, nós não podemos baixar a cabeça para essas falsas doutrinas. Precisamos combater, precisamos pregar contra, sim. Doa quem doer. Amém? 3. A tendência judaizante hoje. Será que tem hoje, irmão? Não é brincadeira, hein? O mesmo evangelho. O evangelho é um só. Não há dois. O apóstolo Pedro pregava de um jeito e o apóstolo Paulo de outro, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão. O apóstolo Pedro pregava que deveria ser circuncisado, principalmente os judeus. O apóstolo Paulo dizia que não precisava ser circuncisado. Eles estavam falando o quê? Simplesmente de dogmas culturais daquele momento. Nenhum momento eles estavam falando contra o evangelho de Cristo. Eles estavam pregando de uma linhagem diferente. E hoje nós vamos, né? Eu não gosto desse tipo de situação, não gosto mesmo. Eu não entro em debate e acho até bobão quem entra, né? Mas o pessoal hoje entra em debate para saber o que vai ter lá no céu, o que não vai ter. Irmão, é a Bíblia, lá para a Bíblia Sagrada tá tudo certo. Agora, eles não entram em debate aqui, eles pregavam o evangelho, mas era um evangelho, eles não traziam escândalo. Eles estavam falando realmente ali do que era a verdade bíblica e a verdade cristocêntrica. O perigo da doutrina judaizante, subtópico 2, nós estamos falando do 3 aqui, né, meus irmãos? Está dizendo o seguinte: os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Esse era o medo dos apóstolos. Então os apóstolos eles iam ali com muita cautela para que eles não fossem vistos, e foram muitos momentos vistos. Em algumas religiões até hoje o cristianismo é visto e aceito como seita, e os apóstolos tinham bastante cuidado disso. Eles queriam dizer: olha, nós não somos judeus, não somos uma seita, nós somos cristãos, nós seguimos as doutrinas cristãs, nós seguimos a Cristo. E eles aqui, de uma forma muito veemente, eles vão pregando o quê? Os cristãos judaizantes alteraram o cerne do evangelho, pois colocavam a lei de quem? De Moisés,
como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Lembra disso, meus irmãos? Se vier um anjo pregando coisa diferente, anátema seja, porque nós estamos o quê? Pregando o verdadeiro evangelho. 3. As práticas judaizantes atuais. Nós vamos ter o A e o B. Os judeus messiânicos, principalmente Israel, seguem a tradição judaica. Se você é judeu, se converteu a Cristo, então, se você é circuncisado, que fique. Se você vai seguir, que siga. Nós vamos ter o quê? Os não-judeus, os gentios. Os gentios precisam ser circuncidados? Claro que não, né? Não há necessidade, não precisa, tá bom? Por quê? Porque nós não estamos seguindo a lei de Moisés, nós estamos seguindo agora Cristo, tá bom? Paulo conclui: cada um fique em que foi chamado. Isso aqui é poderoso, meus irmãos. Isso aqui dá várias interpretações que nós poderíamos trazer em vários aspectos. Cada um fique no que foi chamado. A nossa conclusão aqui diz o seguinte: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato do apóstolo sendo judeu concordarem com as explicações sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontavam o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Então, sabe o que quer dizer o seguinte? Se você encontrar um judaizante por aí, ora por ele. Ora por ele. Porque existe aqueles que são judeus que se converteram ao evangelho de Cristo e que seguem ali as suas tradições, mas existe algumas pessoas hoje que se acham judeu e não são judeu e às vezes, se duvidar, não são nem cristãos. E é isso que nós precisamos concluir a nossa lição de hoje dizendo: somos cristãos. Que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar o teu comentário, porque nós vamos juntos aqui evangelizando, trazendo mais palavra de Deus ao teu coração. Um abraço e até mais.